Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos numa série de ministrações que começou segunda-feira passada e vai terminar amanhã, que é intitulada Porque Deus Prova o Seu Povo. Então estamos já quase completando esta etapa que é fundamental para a igreja. Porque temos que estar atentos. Porque ninguém está isento de ser provado por Deus. Podemos ser atacados por inimigos e vencemos. Por pessoas também temos vitória. Mas não tem jeito de ser isento de ser provado por Deus. Não há como ser imune à prova de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos provar para nos aperfeiçoar. Então já ministramos várias etapas, porque é de fundamental importância ser aprovado para conquistar Canaã. Então nós vamos ler agora a palavra de Deus. A leitura que vai ser feita hoje. Então o texto que vai ser lido agora está em 1 Coríntios, no capítulo 10. A leitura vai começar no verso 1. Então vamos ler esta passagem, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. E na introdução nós vamos dar uma recapitulação do que já foi ministrado, para completar uma parte hoje e terminar amanhã, que também é o último dia do mês. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 a seguir. Diz o seguinte: não devemos tentar a Cristo como os israelitas tentaram. É o título dessa passagem na Bíblia de Jerusalém. Diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que desconheceis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos, ou seja, da criança ao mais idoso, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos também comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos também de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era o próprio Jesus Cristo. Mas Deus não se agradou, ou não ficou contente, em outras Bíblias, da maior parte do seu povo. Deus não agradou deles, pelo que foram então prostrados no deserto, ou foram caindo pelo deserto. E essas coisas foram nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Nem vos façais, pois, idólatras, como muitos deles também, conforme está escrito: o povo assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como também muitos deles. Assim caíram num só dia 23.000, pereceram daquele povo de Deus. E não tentemos a Cristo, como também fizeram e tentaram a Cristo, e pereceram pela picada de serpentes. E não murmureis, como também muitos deles murmuraram, e pereceram pelo anjo da morte, em outras Bíblias, pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que estão já chegados os fins dos tempos, ou fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, ou devido à fraqueza humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes também poderá vos dar o escape, para que possais suportar. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós estamos nessa
fase agora da igreja tornar gloriosa, que é porque Deus nos prova para termos o melhor de Deus. Então foi lido desde o começo da campanha em Deuteronômio capítulo 8, que é a base da mensagem, que está escrito o seguinte, que Deus humilhou Israel, fez eles passar fome, os provou, os humilhou. Para que Deus prova? Então, repetindo, Deus nos prova para mostrar o que está dentro de nós. Quando o diabo ataca alguém, é para nos levar ao pecado. Quando é alguém que te ataca, é para querer o que é seu, inveja, soberba, ganância. Mas mesmo assim, se é o ser humano nos perturbando, podemos orar e perdoar. Se é demônio atacando, se estivermos em santidade, a autoridade do nome de Jesus vai funcionar. Mas quando é Deus provando, não tem jeito de fugir. Não tem jeito de ser imune à prova de Deus. Então Deus nos prova para quê? Para mostrar o que está dentro de nós e para Ele se revelar como Redentor. Então a mensagem, a base é esta. O que é Redentor? Redentor é além de ser Salvador. Salvador é aquele que nos perdoa e nos adota como filho. Mas ao tornar Redentor, então o Senhor é o nosso Salvador, aí Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos ensinar, nos aprovar e nos honrar. Isso que é o Senhor, o Redentor. Por exemplo, foi dado o exemplo de uma família, um pai, uma mãe, ou um casal que não pode ter filhos. Aí este casal adota uma criança. E esta criança não se sabe a genética dela, a informação familiar, as maldições que vêm sobre essa criança, mas os pais adotam a criança para ser filho. Então isso que Jesus fez. Nós fomos adotados em Cristo, somos herdeiros em Cristo, co-herdeiros, mas fomos enxertados na família de Deus, porque a família de Deus seria os judeus, mas eles rejeitaram Cristo, então o Senhor nos adotou e passamos a participar da família de Deus. O Senhor nos tornou o nosso Salvador, porque o seu povo rejeitou. Mas ao Jesus tornar o nosso Salvador, Ele então vai tornar a seguir o nosso Redentor. Então vamos crescendo, Ele vai nos educando, Ele vai rompendo as maldições do passado, a genética negativa, e vai nos fazendo herdeiros de Deus em Cristo. Mas aí então é que Deus vai nos aperfeiçoando, nos provando para nos moldar como Ele quer. Por isso que Deus nos prova sempre para nos aperfeiçoar. E o Redentor é aquele que disciplina, honra e traz riqueza. Porque na hora que o filho é aprovado, o filho obedece, o pai e a mãe com certeza quer dar um presente para a criança obediente. Então isso que Deus nos faz, Ele vai nos provando, e na medida que somos aprovados, vai vindo honra na nossa vida. Então isso é ao longo do caminho. Mas quando a pessoa é reprovado, então ele tem que repetir a prova. Se ele for reprovado várias vezes, a tendência é ele morrer no deserto. Então a primeira geração de Israel morreram no deserto. Só a segunda geração, que era de 21 anos abaixo, contando Josué e Caleb, que estava com 40 anos, que entraram em Canaã. As outras pessoas morreram pelo deserto. E por quê? Porque agiram contraditória a palavra. Mas mesmo aqueles que ficaram no deserto 40 anos, Deus humilhou, os provou, passaram fome. Mas eles tiveram atitudes corretas e eles puderam entrar em Canaã. Então Paulo escreve que isto foi escrito para exemplo nosso, para não perecermos, irmos até o fim na graça de Deus. Mas ninguém está isento de ser provado por Deus. Então qual que é as atitudes que temos que ter para ser aprovado? Então foi ministrado várias vezes que devemos ter atitude de verme. Por isso que Deus falou que Jacó, que virou Israel, deveria agir como verme. Verme pode ser esmagado, pisado, que não reage. Nós não podemos ter atitude de serpente, que qualquer coisa dá o bote, lança o veneno e quer reagir. Então Jacó
ele teve atitude de verme. Na hora que ele era atacado, ou enganado, ou ele era lubridiado pelo sogro, mas aí ele foi mudando, ele falou, eu vou esperar em Deus. Então ele tornou um verme. Então ele foi provado e aprovado. Ele se humilhou e não reagiu, ele agiu como Deus queria, aí vem honra. Tanto é que ele torna Israel príncipe de Deus, mas antes ele era suplantador, ou Jacó, ladrão, mas Deus o transformou. E também a Bíblia declara que devemos ser sempre mudados. Foi pregado sobre a mudança do vinho de vasilhame em vasilhame. Tem que deixar as coisas velhas para trás. Dia após dia, o que é ruim, o que é do passado negativo, tem que deixar para trás, ir adiante. E na medida que nós somos transformados, quem vai declarar a bênção para nós é o mundo. Por isso que Jesus falou que o mundo se converte quando vê que nós estamos amando como Cristo amou. É o mundo que vai declarar, aquele ali mudou, aquele ali está transformado, aquele ali eu conhecia ele, mas ele está totalmente mudado. Então veja que quando o mundo dá uma palavra que nós estamos amando como Deus ama, como Cristo amou, aí vai vindo mais recompensa. Então por isso que Deus nos prova, porque bênçãos para nós vai depender até como o mundo vai declarar da nossa vida. Bênçãos para nós vai depender se estamos agindo como um verme, sendo esmagado e não reagindo. E como Davi, porque Davi também errou, mas ele aprendeu, ó Deus, antes que eu erre, antes que eu cometa algum problema, me sonda, prova-me, mostra o que está dentro de mim, para que eu não faça algo errado. Então Davi já orava para Deus mostrar para ele como que ele ia agir e não agir errado. Então pedir para sondar o coração todo dia. Então essas mensagens que estão sendo ministradas, porque Deus nos prova, quer nos aperfeiçoar, para entrarmos em Canaã e sermos honrados, porque Deus torna o redentor, Jesus torna o redentor daquele que é aperfeiçoado. Caso não é aprovado, a tendência é morrer pelo deserto, é não chegar ao fim. Por isso que o apóstolo Paulo então declara esta palavra aos coríntios, que Deus não se agradou da maior parte do seu povo. Deus não agradou da maior parte deles. Por que que Deus não agradou da maior parte deles? Porque ao longo do caminho eles cometeram situações contrárias a Deus. Prostituíram, murmuraram e tentaram a Deus. O que é isto hoje? O que pode ser isto hoje? Então veja bem que Israel tinha a ordem de sair do Egito e ir para Canaã, para ser uma nação que trouxesse a glória de Deus na terra. Essa era a visão fundamental que Deus tinha dado a Moisés, de libertar o seu povo para levantar uma nação de adoradores de Deus. Era o fundamento. Não era simplesmente tirar Israel do Egito para ser uma nação comum, uma nação como as outras. Era uma nação de adoradores, uma nação de fiéis seguidores, uma nação para perpetuar a visão dada a Abraão. Ou seja, a visão dada a Abraão é filhos na fé, filhos adoradores, pessoas em comunhão com o Pai, pessoas agradáveis ao Pai, amigos de Deus, uma nação de amigos de Deus, íntimos do Pai. Era o foco da visão dada a Moisés, já dada a Abraão. Então todo o povo de Israel já sabia que eles iriam para Canaã para ser uma nação, para trazer a glória de Deus na terra. Mas aí o que ocorria? Começou a jornada, na primeira prova a maioria foi reprovada. Foi até pregado ontem, quando eles chegaram na prova da água. A prova da água é a prova que é para criança, para moço, moça, adolescente e adultos ao mesmo tempo. Quem veio ontem soube o que é a prova da água. Se não passar na prova da água, vai lá na frente recair. A criança ou adolescente que não passa na prova da água, o adulto, ele vai tornar rebelde, ele vai tornar uma pessoa ingrata, ele vai tornar uma pessoa que retroage e desobedece e vai voltar para o pecado em vez de servir a Deus. Isto é a prova da água.
Isso foi ministrado ontem. Em suma, o que é a prova da água? É que se faltar algo que agrada a pessoa, a criancinha de peito vai chorar porque não tem leite. O adolescente vai correr para a mãe e para o pai, eu quero água. E o adulto vai falar, não vale a pena servir a Deus, é melhor voltar para o Egito. Se a pessoa não esperar em Deus, a criança vai crescer sempre rebelde, tudo vai reclamar, tudo vai desobedecer. Se o adolescente, o moço, a moça não passa na prova da água, ele sempre vai procurar alguém para ser a muleta dele. Por isso que tem os chamados totem. Totem é as pessoas que atraem pessoas pelo seu dom, pelo seu talento. Por isso que tem cantores famosos, pessoas famosas, e muitas vezes tem pessoas nas igrejas que aglutina pessoas, mas aquilo torna um totem. Totem é uma figura que a pessoa se espelha para ali ser o esteio dele. E na realidade, quando Moisés manda lançar o lenho na água, é para declarar, vocês têm que seguir sempre a visão de Cristo, e não a visão humana, e não se basear em ninguém, senão vão cair. Então veja, por que os jovens caem? Porque começam a fissurar numa figura humana, num conjunto, numa pessoa, ou numa pessoa talentosa. E se a pessoa cair, cai todo mundo junto. É o que ocorre. Explicamos sobre a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, sobre Napoleão, sobre muitas igrejas que já desabaram, como aquela do Jim Jones, que ele era uma pessoa carismática, ele era um roqueiro, uma pessoa que gostava de embalos, que gostava de muita situação que embala a carne. Ele pregava a palavra, e num dia ele manda todo mundo tomar veneno, ou seja, ele manda todo mundo tomar a Santa Ceia, mas está envenenada, e morre todo mundo, do jovem, da criança ao adulto. E por quê? Porque as pessoas olharam para o totem, não para Cristo Jesus. Então Deus prova mesmo, não tem jeito. Se a pessoa falar, ó Deus, eu estou te seguindo, então vou sempre olhar em Cristo, vou fazer o que Cristo mandou, o exemplo é Cristo. Mas por que Israel fracassava? Caiu em adultério, em prostituição, em idolatria. Por que eles voltavam atrás e foram morrendo pelo deserto? Serpente picava, a terra abria e engolia muitos. Veja bem, mesmo Moisés ungido, mesmo Moisés que viu a glória de Deus, mesmo assim, ele viu perder o seu povo em massa. Moisés era o fiel de Deus, e ele olhava, mas meu povo está morrendo, estão perecendo, estão prostrando pelo deserto. Mesmo sendo Moisés que viu a glória de Deus, ele via a pessoa morrer picado de serpente, revoltado, murmurando e morrendo no caminho. Mesmo ungido de Deus, via o seu povo se perder. Por que ocorria isso? Justamente porque as pessoas esqueciam a visão de Deus. A visão era, temos que chegar em Canaã para trazer a glória de Deus à terra. Temos que chegar lá para ser uma nação que vai adorar ao Pai, e seremos exemplo para o mundo que serve a Deus. Mas na hora que eles começavam a olhar para Moisés, na hora que eles começavam a olhar para o homem, na hora que eles começavam a olhar para outras nações, eles desanimavam. Veja bem, muitos se rebelaram contra Moisés, Coré e Datã, e falavam, não, vamos fazer o nosso grupo, que Moisés não está com nada, vamos seguir um outro caminho. E naquele momento, a terra abria e já engolia muitos. Veja, 23 mil já morreram de uma vez, pelo deserto, sucumbiram. Por que isto ocorria? Porque eles olhavam para o homem. Se você já estudou sobre a vida de Moisés, Moisés era um homem que Deus transformou, tornou o homem mais manso da terra. Mas se você observar bem claro, Moisés não tinha nenhuma aparência mais humana, nem tinha valor nenhum. Aliás, Moisés era até pesado de língua. O que é pesado de língua? Um tanto gago. Tanto é que quem falava por ele era Arão. Mas Deus deu a visão para ele de tirar Israel do Egito e transformar numa nação de adoradores. Mas o povo falava, mas esse velhote está com nada, está nos levando para a morte, para o deserto. Então as pessoas focavam o homem, via a falha do homem e desprezavam a visão de Deus. Isso leva
a prostituir, a fracassar, ou procurar outras pessoas mais capacitadas, que eles pensavam que eram, mas não eram, porque era a visão de Deus que era a prioridade. Moisés simplesmente era o vaso que Deus falou, que era fiel na casa de Deus, mas eles focavam o homem, via a falha do homem, ou via a aparência, e desprezava a visão de Deus. Então Deus não precisava de um povo para ter só um povo. Deus queria um povo que cumprisse o que ele queria, uma nação de adorador, de fiel, para adorá-lo e trazer a glória dele na terra, a sua presença. Mas ao longo da jornada ocorria tudo isso. Então é a mesma coisa hoje. Se você for uma pessoa que olhar para o homem, para a falha humana, você vai ter uma tendência de rebeliar, de murmurar, de prostituir. Prostituir quer dizer vender a visão de Deus, trocar ela por alguma coisa, porque prostituir é vender-se por uma coisa barata para ver se satisfaz. E o murmúrio é o questionamento, é brigar. E a pessoa que age contraditório contra a obra de Deus, ele vai morrer, picado por serpente. Então ao longo do tempo Moisés ia perder muitas pessoas. Moisés até intercedia: ó Deus, não deixe eles perecer. E Deus falava: Moisés, eu posso te dar mais pessoas, mas deixa eu exterminar esses que estão contrários a mim. Moisés até intercedia, mas mesmo assim não adiantava. Por quê? Porque eles não estavam era contra Moisés, estavam era contra a visão de Deus. E Deus não agradou da maior parte deles. Isso foi escrito para exemplo nosso. Então você tem que estar atento. Você tem que estar focado na ordem de Deus. O que Deus manda para a igreja? Romanos 8, 29. Que todos se assemelhem a Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Dia a dia o Espírito Santo quer nos transformar à semelhança do Senhor. A palavra de Deus declara, Hebreus 6, deixemos os rudimentos e prossigamos a maturidade em Cristo, dia após dia. Você tem que focar a ordem de Deus. Se você olhar para mim, para o outro irmão, para outra irmã, a tendência é começar a murmurar, desorientar, se abalar. Se você fala: não, eu vou olhar para aquele irmão, para aquela outra irmã que é mais carismática, aquela pessoa é mais agradável, aquela pessoa tem mais talento, você vai despencar com essa pessoa cedo ou tarde. É o que ocorreu com Coré e Dantã, que levou muitos de Israel a sucumbir. Por quê? Porque eles eram carismáticos, eles eram pessoas que tinham articulação, domínio na palavra. Tanto é que eles conseguem aglutinar muito de Israel para levantar nova liderança, e foram morrendo. Na realidade, Moisés era o líder, mas não simplesmente o líder, é porque ele carregava a visão de Deus. Se Moisés não vivesse mais o que Deus queria, para Moisés não teria nem valor mais para Deus, porque era a visão carregada que prevalecia. Mas Moisés era fiel na casa de Deus, ele queria levar Israel de toda maneira para Canaã. Tanto é que ele intercedia: ó Deus, se não os poupar, então risca também meu nome do livro da vida. Moisés chegava a colocar em risco a própria salvação em favor de Israel, que mesmo assim agiam de forma louca, mas Deus sabia os corações. E ao longo da jornada muitos iam perecendo. Então você tem que estar atento. Não olhe para as questões humanas, não olhe para as questões adversas. Sempre foque a visão de Deus, porque a perfeição é Deus. Ele usa homens, mulheres imperfeitas para cumprir o que Ele quer. Mas não é o homem imperfeito que é o fundamento, é a visão de Deus, é a visão celestial. Tanto é que você pode notar que Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que entraram em Canaã. E de 21 anos abaixo, porque 21 anos abaixo era a idade legal que a pessoa respondia diante da lei. A menoridade antigamente na lei era 21 anos, no tempo da lei. 21 anos acima, 21 anos e um dia, já respondia na lei. 21 anos incompletos abaixo, era imune da lei. É igual hoje. O menor, se ele cometer um crime,
ele fica internado e pronto, não tem nem nome fichado, nem responde por crime. É a menoridade, mas a menoridade antes era 21 anos. Então veja que aqueles de 21 anos abaixo entraram em Canaã com Josué e Caleb, que na época já estava com 80 anos, mas Josué e Caleb estavam com a vitalidade de 40, porque Deus os poupou. Mas mesmo assim, aquela geração foi provada, humilhada, passou fome e privação, porque Deus queria saber o que estava no coração deles. Então, ao longo do Egito até Canaã, e os 40 anos que Deus esperou ainda, foi de prova. Deus tinha o seu povo, mas não era para entrar ali qualquer um, eram os aprovados por Deus. Mas veja bem, a prova era para quê? Era para mostrar o que estava dentro do coração de cada um. Mas se cada um falasse, ó Deus, a visão eu creio nela, tu quer todos nós lá em Canaã para sermos um povo que adora a Deus, que adora o Senhor, que bendiz a Deus, que tem Deus como Senhor e só pensa nele e espera nele. Então cada prova que eles passariam, eles seriam aprovados. Por exemplo, a prova da água, não tinha água para beber, o povo murmurou, as crianças choraram, os adolescentes enrolados nos pés dos pais, e os adolescentes não queriam nem brincar, nem fazer nada, a não ser reclamar para o pai: pai, dai água, estamos morrendo aqui. E criança, adolescente, gosta de brincadeira, de festa, de alegria, mas naquele dia estavam reclamando para os pais. E os adultos vão voltar para o Egito, que é melhor morrer lá. Veja bem, se todos tivessem focado na visão, eles iam falar: não preocupe com água, com comida. Deus nos deu a ordem de chegar em Canaã, e Ele é o nosso Deus, somos o povo dele. Ele nos escolheu para trazer a glória dele na terra. Então, pode ocorrer o que for, que Ele estará conosco. Bastaria eles falarem isso, mas dentro do coração deles ainda tinha ódio, revolta, murmúrio e queixume. Então, as provas vinham, tempo em tempo, até que Deus não agradou da maior parte deles. Então veja hoje, a visão é clara, Deus quer todos à semelhança do Senhor. Deus te chamou a mim e a você para andar no Espírito. Deus me chamou a mim e a você, todos nós, para ministrar, para atuar como Cristo. Ele falou: quem crê fará a mesma obra que eu fiz e maior. Ser cristão é ser semelhança dele. Então a prova vem mesmo, mas na hora que a prova vier, simplesmente você não tenta a Cristo, simplesmente você fala: Senhor, mesmo que venha a luta, a batalha, o sofrimento, mesmo que venha a situação adversa, mas eu vou cumprir o que tu manda. Vou orar, vou esperar em Deus, vou perdoar, vou interceder, vou viver para trazer a tua glória na terra e vou agir como Cristo agiria. Você vai ver que a luta passa na hora, como um vapor que desaparece. Mas se você insistir com aquilo que ainda está lá dentro, se você ainda falar: não, isso está pesado, está ruim, e não sei porque estou servindo a Deus, que luta, que batalha, então Deus prova para mostrar o que está dentro de você. Mas se você todo dia falar: Senhor, me sonda, quero agir como Cristo agiria, Senhor, não deixe eu tentar a Cristo como os israelitas tentaram, eu quero é viver a visão de Deus. Então Deus tem mostrado, na medida que você ama a visão de Deus, na medida que você está desesperado por Deus, Ele mesmo vai limpando o íntimo, o interior. E de uma hora para outra você fala: mas antes eu estava com um pensamento meio confuso, hoje parece que ele desapareceu. Mas porque você está desesperado por Deus. Quanto mais você tem fome, sede, desejo de Deus, quanto mais você quer cumprir e satisfazer a Ele, Ele mesmo vai trabalhando no seu interior. Isso que era o que faltou em Israel. Eles estavam pensando em ser só nação, como outras nações. Ter um povo, ter um governo, ter administração, ter terra para plantar, ter casa para morar, ser um povo reconhecido como nação na terra. Mas essa não era a visão. Poderia ser uma nação natural na terra, mas o fundamento era a nação de Deus na terra, que foi desprezada. Então hoje você pensa: não, estou na igreja para ter família, casar, ter noivado, ter casa, apartamento, ter saúde, viver bem na terra. Isso são os acréscimos.
Aliás, nem preocupe com isso, que Jesus já pagou tudo. Mas se você fala, meu Deus, eu quero ter desespero de Deus, fome de Deus, se eu quero trazer a glória de Deus na terra, essa é a minha luta, minha preocupação, meu desespero, Senhor, eu quero isso fluindo em mim a todo momento. Você dorme, ora, acorda no outro dia, você nota que vai expurgando as coisas lá dentro. Você vai notando que Deus vai limpando você, e você vai enfrentando luta e ela desaparece. Ou nem enfrenta muita luta, porque você já está aprovado, o seu amor pelo Senhor já está tão firme e forte, que a luta vem, ela torna bênção na hora. Veja o exemplo do próprio Cristo. Jesus veio à terra e ele veio pregar salvação. Alguém pode falar, mas Jesus sofreu, mas Jesus morreu na cruz, ele padeceu. Nada disso. Jesus só morreu por quê? Porque quiseram matá-lo? Ou tiveram chance de matá-lo? Não. Porque ele se entregou à morte. Não foi porque quiseram matá-lo, nem porque teve chance, nem porque o inimigo teve chance, ou o Império Romano pôde matá-lo. Jesus só morreu na hora que ele falou, Pai, eu vou me entregar agora, para ser a ovelha muda perante os tosqueadores, para cumprir a maldição de todos, salvar todos. Enquanto Jesus não entregou, nada podia derrotá-lo, nem fome, nem doença, nem morte, nem Império Romano, nem demônio, nada. Por quê? Ele estava em comunhão com o Pai, e ser semelhança de Cristo é agir como Cristo. Então veja bem, se Jesus já cumpriu tudo, então ele tem falado, meu servo, vós tem sido aprovado, eu quero aprovar o meu povo, porque em breve cumprirá o que eu quero. Estou só aguardando o número daqueles que eu determino, para minha glória manifestar. É o que Deus tem falado. Mas o que está faltando? É esta visão sempre de amar a visão de Deus. Se você estiver todo dia fissurado na visão de Deus, desesperado e convicto, vem luta, vem batalha, ela desaparece da sua frente. Mas se você estiver focado em outras coisas, você fica enfrentando, fica ralando, perturbado, fala, meu Deus, me socorre, me ajuda. Mas aí o seu foco está sendo algo humano. Não que Deus não tenha o melhor para nós, por isso que Deus é o Redentor. Ele aprova, disciplina, e aperfeiçoa e honra. Tanto é que Jesus foi honrado com o domínio dos céus e da terra. Mas se é para ser semelhante de Cristo, então Jesus esteve aqui na terra, ele venceu tudo, nada o derrotou. Ele só morreu na cruz porque ele se entregou à morte. Nada o derrotou, nada pôde contra ele. Até mesmo quando Pedro foi defender Jesus e feriu a orelha do sobrinho do sumo sacerdote, Jesus falou, Pedro, guarda a tua espada. Quem fere com a espada é ferido. Se eu quisesse, Pedro, eu oraria agora e enviaria 12 legião de anjos para estar aqui agora ao meu lado. Mas não vou fazer isso, Pedro, porque eu estou a cumprir a missão que é morrer para resgatar a humanidade. Então guarda a sua espada aí. Não é o que Jesus falou? Veja bem, Jesus estava pregando na sinagoga e ele falou, hoje está cumprindo a profecia de Isaías. Não é o que Jesus estava pregando dentro da sinagoga? É que o Messias viria, e ele já declarou, e aqui está, se cumpre a palavra hoje. Aí o povo lá na sinagoga queria matá-lo, expulsou ele da cidade e levou ele lá no alto da montanha. O que ocorreu com Jesus? Jogaram ele debaixo do alto abaixo? Não. Ele passou no meio de todo mundo, ninguém nem viu o que ocorreu. Por quê? Não era o tempo dele morrer, de entregar. Então mesmo as pessoas querendo matá-lo, jogaram ele lá do alto da montanha, mesmo querendo espremê-lo, ele entrou no meio da turba, ninguém nem viu, nem por onde ele passou. Veja, não ocorre isto com cada um de nós, se agimos na visão de Deus. Pode vir ataque, opressão, demônio, pessoa, pode vir o que for. Se nós estivermos amando a visão de Deus, pode ocorrer o que for, que nada vai nos derrotar. O grande exemplo foi a igreja dos apóstolos. Veja, Pedro e Paulo, um exemplo, Pedro e Paulo, que vai ser anunciado amanhã. Qual era a visão? Anunciar a igreja até chegar em Roma para Júlio César.
Era ordem específica para Paulo. Então ocorreu perigo entre os irmãos, ladrões, salteadores, serpente picou, vários naufrágios, situação adversa que não tinha como sobreviver. Morreu? Não. Pereceu? Não. Até cumprir o que Deus mandou, nada ocorreu. Então é nesse sentido. Quando vive a visão de Deus, ocorre o que ocorrer, nada derrota, é vitória atrás de vitória. Então nós temos que manter sempre o foco. Não olhe para o homem se você cai, não olhe para as pessoas se não desanima. Não dê vazão a homens que querem desvirtuar a visão de Deus, porque acaba caindo, como ocorreu com aqueles que eram líderes em Israel, que acabaram levando muitos ao engano, como ocorreu na rebelião de Coré e Dantã, que eram homens que tinham articulação, pessoas honradas, pessoas enriquecidas, eles eram príncipes, eles eram pessoas ilustres. Veja bem, se você estudar a palavra, eles eram príncipes, eles eram pessoas bem vestidas, de boa aparência, porque Coré e Dantã, se você estudar sobre eles, eles eram pessoas queridas no meio de Israel, pessoas articuladas, pessoas que aglutinavam facilmente no vocabulário as pessoas. Não é isso, é dessa maneira, é assim, e agia, era de bom grado, só que estava fora da visão de Deus, e acabou levando muitos para o inferno, porque era um povo de Deus, mas não focou a visão de Deus, focou outras coisas, e aí pereceram. Então por isso que muitos prostituíram, ou seja, se venderam por algo que era contrário à visão de Deus, murmuraram, e ainda tentaram a Cristo, e pereceram pelo deserto. Mas veja bem, está falando que era israelita saindo do Egito, mas está falando de Cristo, então veja bem, Jesus já estava lá presente, mas eles eram ainda, pessoas que estavam saindo do Egito, não, diz aqui que foram batizados na nuvem, batizados na água, batizados no mar. Então eles passaram todo o processo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, viram a glória de Deus, e mesmo assim, ainda pereceram. Por isso que mesmo que a pessoa é batizado, está na igreja, tem cargo, ainda corre o risco de perecer, se ele não focar a visão de Deus, o objetivo do Pai. Deus tem compromisso com o plano dele. Então não olhe para as pessoas, senão você vai perecer. Não olhe para o engano, olhe sempre para o que Jesus deixou, porque ao viver como Cristo deixou, você estará protegido com toda certeza, com toda segurança. Então eu posso dizer que sempre que Deus deixou esta visão gloriosa de viver a verdade de Deus, já ocorreu fatos de todas as formas, ataque, situação diversa, conturbação, mesmo que sejamos falhos, mesmo que sejamos pessoas cheias de defeito, pessoas muitas vezes que não é dado valor algum. Mas veja, Moisés é a mesma coisa, não se dava valor a ele, era até uma pessoa gaga, pesado de língua, um velho que estava ali para ser líder, até as pessoas falam, quem é esse para ser líder sobre nós? Mas não era questão de ser homem líder, era questão da visão de Deus, era questão de fazer o que Deus estava pedindo. Isto que é a diferença. E assim, aqueles que focaram a visão de Deus dada a Moisés ficaram. O exemplo de Josué e Calebe. Por que Josué e Calebe andavam com Moisés? Era puxar saco dele? É porque gostava dele? É porque era um velhinho bom? Não. É porque Josué e Calebe compreenderam que Deus queria Israel para ser a nação que traria a glória de Deus na terra, para o céu se abrir na terra e Deus morar no meio do seu povo. Mas os outros príncipes eram príncipes, mas era uma visão míope. Não queremos Israel para ser nação, ser como os outros países, ter administração, ter cidades, ter riqueza para o povo, ter trabalho, ter terra. Uma visão míope e deturpada. E por isso qualquer coisa eles murmuravam contra Moisés. Isso não é um verdadeiro líder. Esse quer que nos trouxe para morrer no deserto. Aí começava murmúrio e queixume. Então você tem que ter sempre o foco na visão de Deus. Eu sempre falo para os irmãos e irmãos, não olhe para ninguém, olhe para a visão celestial. Foque na visão do Pai. Esse já mesmo apareceu, irmão,
vem aqui, eu quero lhe falar algo. Não desanime, não se abata, não olhe para mim. Faça uma prova, olhe a visão de Deus, Ele vai te mostrar. Senão você corre o risco de morrer pelo deserto, ser derrotado pela serpente e ser derrotado pelo mal. E mesmo assim, Moisés falava, intercedia, Moisés brigava até com Deus. Deus, se tu não os poupar, então risco meu nome do livro da vida. E Deus falava, Moisés, eu lhe proponho algo melhor, lhe dou outro povo, mas deixa eu destruir esses rebeldes. E Moisés chorava. Deus não queria nem mais seu povo, e Moisés ainda insistia. Veja que Moisés fazia dessa maneira. Então sempre foque a visão de Deus, para você não perecer. Deus tem plano a cumprir, e Ele tem compromisso com o plano dEle. Deus vai usar homens imperfeitos, mas por que Deus chamou Moisés? Porque Deus quis, porque a misericórdia de Deus é para quem Ele quer. Foi até pregado de manhã sobre Nabucodonosor, que Deus fez ele ficar louco, igual um animal, e as unhas crescer, e ficar comendo capim, porque Deus ainda queria mostrar para ele se arrepender. Então Deus faz de tudo, leva a pessoa até a loucura para ele não se perder. Pelo menos Nabucodonosor, na hora que voltou normal, ele falou, agora eu creio no Deus de Daniel, agora eu creio neste Deus e vou servi-lo para sempre. Veja que Deus faz de tudo para mudar uma situação, mas se a pessoa resistir, aí não tem mais chance. Então abraça a visão de Deus, fala, eu quero viver a semelhança do meu Senhor, quero cumprir o chamado Pai, quero satisfazer ao Senhor eterno, quero que o Espírito Santo me mude para trazer a glória de Deus na terra. E não olhe para as circunstâncias, não olhe para o homem, não olhe para a imperfeição humana, senão você acaba engabelado por alguém, porque você vai encontrar, com certeza, aqui em outras igrejas, em outro local, pessoas mais bonitas, mais belas, com maior articulação que esse bispo, que esse pastor. Você vai encontrar pessoa que vai te abraçar, te beijar, te levar para sua casa, que vai te dar festa, que vai conversar com você, que vai te amar, muito mais que eu, com certeza, com toda a convicção, haverá pessoa de todo jeito, mas sempre olhe a visão de Deus, sempre olhe o que Deus está falando, porque a minha função não é agradar o homem, mas cumprir a visão de Deus. E eu sempre falo, oh Deus, tenho sofrido, padecido de muitas maneiras, mas Deus fala, meu filho, vá adiante que eu lhe chamei, pronto. A resposta sempre de Deus, a que foi até pregado sexta-feira, sobre o sacerdote Josué, se não me engano, que Josué era um sacerdote que o diabo acusou ele diante de Deus, mas o próprio anjo falou, não aceitamos acusação, mesmo que ele está errado, mesmo que ele está em pecado, mesmo que ele é imperfeito, mas ele é um tição tirado do fogo, quer dizer, algo desprezado, que ninguém deu valor, mas eu tirei do fogo e vou usá-lo e pronto. Então Deus é misericordioso com quem Ele quer. Então, simplesmente, ame a visão de Deus e pronto. Se você cumprir isto, você enriquece. Se você fala, eu vou amar a visão do Pai, é o que ocorreu com Josué e Calebe. Eles amaram, foi a visão dada a Moisés. Simplesmente amaram Moisés também, mas acima de tudo que Deus queria. O que ocorreu? Josué e Calebe nem envelheceram. Uma pessoa que com 40 anos, tem que esperar 40 anos, e com 80 anos, a Bíblia declara que eles estavam com vigor de 40 anos, como não passasse nem um dia. Então veja bem, o segredo de vida, de longevidade, o segredo de riqueza, sempre é a visão de Deus. Ele mantém até a célula funcionando normal, nem envelhece, nem perde a vitalidade, nem cai em doença, nem em miséria. Deus falou, meu filho, tu quer mesmo manter saúde e vigor? Tu quer realmente ver abastança e ver riqueza na tua mão? Sempre ame o que eu te dei, independente do que ocorra ao teu redor. É o que Deus tem falado. Então você quer riqueza, quer viver longos dias, quer saúde, quer vigor? O exemplo de Josué e Calebe. Eles nem envelheceram, porque mantiveram aquela visão sobrenatural de entrar em Canaã, de trazer a glória de Deus na terra. Na realidade eles amaram Moisés, mas não era só porque Moisés era líder, não era puxar saco, nem porque estava ao lado por estar, porque eles entenderam que a vontade do Pai era ser uma nação de adoradores. Os outros príncipes
sabiam que Israel era uma nação, mas não perpetuaram a visão dada a Abraão. E veja bem em Gálatas 5, 29, 3, 29, que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, direito à mesma herança, direito à mesma promessa. Então, como está o seu empenho na visão de Deus, no mover celestial, viver como igreja gloriosa? Então, receba a chance que Deus dá a todos nós. Não permita perecer pelo deserto, não descaia, não caia de maneira alguma. Por mais que eu possa orar por você, por mais que eu possa interceder por alguém que fraqueja, ou não quer, ou não compreende, por mais que eu possa chorar aos pés de Deus, muitas vezes Deus vai falar igual para Moisés: não adianta, meu filho, mesmo que você ponha a sua salvação em risco, mas eu tenho o meu remanescente. Então é necessário saber que Deus procura os fiéis para que estejam com Ele. Então foque a visão de Deus, não olhe para a esquerda, para a direita, para ninguém. Logicamente, todos unidos na visão de Deus tornam um corpo uníssono, como na igreja primitiva. A alma e o coração do povo eram um só, porque todos focaram Cristo, não havia discrepância, por isso que houve avivamento. Então tenha a visão de Deus. Então hoje nós vamos orar, e você pode fazer prova de Deus. Você quer viver muito tempo, saudável, feliz, alegre, jubiloso? Foque a visão de Deus. E amanhã nós vamos completar algo gigantesco que Deus falou sobre a igreja gloriosa, para quem mantém o mover de Deus aqui na terra. Algo surpreendente que ocorre, sobrenatural, que você nunca ouviu nem a pregação, porque foi tempos atrás que Deus mostrou, mas hoje você já está ouvindo. Você quer saúde, quer vigor, quer o melhor? O foco é a visão de Deus. Isso te leva a ser honrado como jamais você presenciou, como nunca você pensou. É o que Deus te reserva. Então essa é mais uma etapa, porque Deus nos prova, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Irmãos e irmãs, quando Israel saiu do Egito para Canaã, era 1 milhão de homens, sem contar mulher e criança. Mas a Bíblia declara que aquela geração morreu de 21 anos abaixo. Então os cálculos sem contar mulheres e crianças, daria 1 milhão de homens. Contando mais mulheres, cada casal uma mulher, 2 milhões de pessoas. E geralmente 2 filhos numa casa, 2 milhões sobraram. Então veja bem, a metade da população morreu no deserto, homens e mulheres, e de 21 anos abaixo sobreviveram com Josué e Calebe. Então veja que perca muito grande que foi. E mesmo perdendo, a palavra declara que Deus quis o seu povo lá em Canaã. E isso aqueles que viveram a visão dele. Então até hoje é a mesma coisa. Pode se perder, pode perecer. Mesmo Moisés chorando para ninguém perder, ainda pode perder. Então mantenha o foco na visão de Deus, que você não vai perder jamais. Será honrado com certeza. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo, ó Pai, a esta campanha que começou segunda-feira passada e terminará amanhã, porque Deus prova o seu povo, para ser o nosso Redentor, para mostrar o que somos, nos disciplinar e nos aperfeiçoar, e para focar a visão de Deus, para priorizar a vontade do Pai. Senhor amado, porque aquilo que priorizamos, aquilo que pensamos, não é aquilo que é a vontade absoluta do Pai. E por isso nós devemos agir como um verme para Deus esmagar. Devemos ser mudados de vasilhame em vasilhame, orar no Espírito, sondar o Senhor nosso coração, nos provar. Mas quanto mais amarmos a visão de Deus, mais aquilo que é do homem adâmico vai diluindo. Quanto mais focarmos o coração do Pai, mais a nossa vida vai ser edificada, mais teremos proteção, saúde, vigor, longevidade, fartos longos dias. Deus jamais permitirá o mal sobre aquele que
que foca a visão do Pai. Ó Deus, opera poderosamente sobre todos nesta noite, porque tu tem falado, meu servo, tem sido aprovado no que tenho feito a acontecer para ver como tu reage, mas tu tem amado a visão que eu tenho dado, Senhor, e tu tem falado que está cumprindo o número daqueles que estão sendo aprovados para desencadear um mover celestial. Tanto é que para Israel entrar em Canaã, não entrou só com Josué e Calebe. Deus teve que esperar aquela segunda geração para entrar, para cumprir o número do que Deus queria. Senhor, e aquilo que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Ó Deus amado, que haja mesmo fiéis, dedicados, santos, porque o que o Senhor tem a fazer, ninguém viu, nem pensou, nem imaginou. Confirma, Pai, tão grande avivamento. Desplário glória, citalidar, locolossotoridária, romossotaflar. Espírito de Deus, vai operando, vai manifestando a tua glória. Rossotori Baulário, Caçatari Xotorciar. Espírito Santo, vai cumprindo avivamento, vai aperfeiçoando, vai fundamentando, vai operando de forma santa, poderosa e maravilhosa. Vai realizando a tua obra santa e redentora em nosso meio. Ninguém está isento da prova, porque todos foram provados, da criança mais velho. Ó Deus amado, mas tu tem prazer de honrar os fiéis, que haja cada vez mais fiéis, ó Pai, aguardando a tua redenção, vida abundante a todos. Espírito de Deus, que ninguém se perca, que ninguém retroaja, que ninguém desanime, que ninguém, ó Pai, perca a visão de Deus. Bendito o nome do Deus vivo. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, que ninguém prostitua, que ninguém retroaja, que ninguém deixe levar por lábia alguma. Ó Pai, que venhamos focar na visão de Deus, porque homem algum vai salvar. Ninguém, ó Pai, vai nos levar à tua glória, a não ser satisfazer o que Deus pede. Bendito o nome do Senhor eterno. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes, Senhor. Ó Espírito de Deus, a palavra é clara, foi escrito para exemplo nosso, para quem está de pé, olhe, cuide, para que não caia. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva, Pai, este santo e maravilhoso ministério, que todos obtenham saúde, vigor, vida abundante, longevidade, fartos longos dias, saúde e abastança, porque viver o projeto de Deus jamais se decepciona. Opere abundantemente sobre todos, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo.